Um rapper que tem no seu nome artístico o próprio nome do movimento de onde ele vem. Esteve no programa dominical de maior audiência do Brasil e falou demais. Salve todos e todas, Arruda Crônico na área. O rapper Hungria Hip Hop esteve no Domingão do Faustão, no domingo retrasado, ao lado do ex-vocalista do Rapa, Marcelo Falcão. Durante a entrevista, Hungria disse que estava muito feliz de estar num espaço como aquele, afinal o programa tem mesmo a maior audiência do domingo, e durante a sua declaração ele disse que ficava feliz de colocar o rap naquele espaço com outros assuntos que não fossem as mazelas sociais ou que não falasse de sangue, de morte, enfim. Obviamente ele estava se referindo ao rap dos anos 90, que é chamada de a era de ouro do rap brasileiro, e que sim, muitos rappers daquela época tinham temáticas e usavam palavras muito mais fortes, muito mais contundentes. Antes de prosseguir com a ideia, vocês já estão ligados, né? Deixa aí aquele joinha, se inscreva no canal, aperta o sininho para ser avisado dos próximos vídeos e se achar que a ideia vale a pena, compartilha e comenta. Bom, é óbvio que o Hungria pode expor a opinião dele a respeito. Entretanto, como disse o GOG que se manifestou a respeito disso, o rap é coisa séria e há de se ter respeito e reverência ao rap dos anos 90, porque foi essa geração que sedimentou o gênero por todo o Brasil. Foi essa geração que fez com que o hip hop fosse respeitado enquanto música, enquanto manifestação cultural, e o hip hop, o movimento em si, que tem 4 elementos, enquanto manifestação não só cultural, mas também enquanto movimento de importância social e de importância política. Não haveria o rap com a importância, inclusive de mercado, que tem hoje, mercado do qual o Hungria e vários outros artistas dessa nova geração usufruem. Não haveria o respeito pelo hip hop se não fosse essa geração que sedimentou tudo, desde a geração do final dos anos 80 que iniciou o hip hop no Brasil, quanto a geração dos anos 90 que concretizou o hip hop aqui de forma definitiva, dando o formato que o hip hop tem hoje. É importante dizer que nos anos 80 e 90 nós tivemos o fim da ditadura militar, o início da redemocratização do Brasil, hiperinflação, a economia não era estável como é hoje, nós tínhamos um grande número de pobres, de miseráveis, nós tínhamos muita violência, tanto violência estatal, institucional, principalmente por parte da polícia militar, e como nós também tivemos muita violência urbana. Por quê? Porque havia muita miséria, havia muita pobreza, havia uma certa convulsão social. O rap era apenas a voz que retratava isso. O rap não criou a violência, o rap não institucionalizou a violência. O rap apenas mostrou essa violência. O rap apenas contou a história dessa violência na primeira pessoa. O rap era a voz das favelas, era a voz das periferias. Ainda é, mas nos anos 80 e 90, essas denúncias eram urgentes. Portanto, quando o GOG cantava Periferia Segue Sangrando, quando os Racionais batizavam um álbum com o nome de Sobrevivendo no Inferno, quando bandas como Sistema Negro, Consciência Humana, cantavam as mazelas e as violências sofridas dentro das periferias de forma mais contundente, com vocabulário, com uma linguagem mais explícita, eles estavam, denunciando algo que a mídia não cobria, que outras manifestações culturais não contavam. 2, conscientizando essa juventude negra, essa juventude pobre, essa juventude favelada, Brasil afora. 3, e estava apontando um caminho. É importante dizer que, embora fosse uma manifestação de linguajar mais explícito, contundente, forte, cheia de gírias, palavrões e palavras como sangue, tiro, morte, também falava em leitura, educação, livros, também falava em consciência, consciência racial, consciência de classe, consciência de gênero. É importante dizer que esse rap, conhecido como apologia da violência, também era apologia da paz, era apologia de autoestima, era apologia de cuidar da sua aparência, de cuidar da sua mente, de cuidar do seu corpo. Também fazia apologia a praticar esporte, também fazia apologia a cuidar dos seus filhos, a respeitar os seus pais. Então, eu acho que o recado que fica é que se tenha respeito por essa geração. Não porque a geração dos anos 80 ou dos anos 90 era melhor do que a geração atual. Tudo muda, tudo evolui, cada um no seu tempo. Mas enquanto cultura negra, enquanto cultura de herança africana,
É importante que, assim como no candomblé, assim como no samba, assim como na capoeira, no hip hop, idade também é posto. Assim como toda a cultura negra, assim como toda a herança africana, no hip hop também a gente acredita que a árvore só é bonita, frondosa e dá frutos porque ela teve raiz forte. E os 4 elementos do hip hop aqui no Brasil tiveram a raiz muito forte. Por isso ela é essa árvore bonita, essa árvore forte, essa árvore sadia que rende muitos frutos. E um desses frutos é o Hungria. Tá tudo certo. Tenho o maior respeito pela caminhada dele, como de toda essa nova geração. São eles que vão garantir que o hip hop continue aqui, que o rap continue aqui, porque ninguém é eterno. Então é natural que tudo se renove para que gere novos frutos, para que se renove de novo, para que gere novos frutos. A semente está no fruto. Então se o hip hop, se o rap quer continuar forte, ele tem que continuar rendendo frutos. Está tudo certo. O que não está certo é um fruto achar que pode crescer desgarrado da árvore. Aí não dá, certo? E tem outra, né? Quando você tem o microfone e a câmera apontada para você num espaço como aquele, há de se aproveitar a oportunidade, há de se saber o que vai dizer, há de se saber quantos milhões de pessoas estão te vendo ali, ouvindo você, assimilando o que você tem para dizer. Então tem N outras coisas que ele poderia ter dito ali, a respeito do hip hop, a respeito do rap, mas também a respeito de como o país está nesse momento, de como as pessoas estão nesse momento. São quase 400 mil mortes que podiam ter sido evitadas. São 116 milhões de pessoas passando fome, ou pelo menos em insegurança alimentar. Tem várias organizações da sociedade civil fazendo campanhas para arrecadação e distribuição de alimentos. Ele podia ter dito o nome de algumas delas lá, feito propaganda dessas campanhas. Então há de se ter mais cuidado, há de se ter responsabilidade, há de se pensar bem, há de se chegar nesses espaços, saber da audiência que vai ter e já chegar lá com algo pensado para dizer, mas algo que seja importante, algo que seja a favor da mudança da sociedade, da conscientização das pessoas, e não fazer propaganda de si mesmo e de uma forma tão ruim, né? Fazendo uma comparação com o que se fazia antes e dizendo que o que se fazia antes não era tão bom para estar naquele espaço. Não, parça, você só tá naquele espaço porque muitos vieram antes de você e não conseguiram estar, porque tava no front, tava na linha de frente, batendo de frente com o sistema que financia inclusive aquele espaço. Por quê? Porque era o certo a ser feito na nossa época. A pergunta é, quando é que você vai começar a fazer o que é o certo para sua época? Então, maior respeito pela Hungria, maior respeito pela nova geração, mas a recíproca tem que ser verdadeira. Respeita quem veio antes, respeita quem pôde chegar onde a gente chegou. Valeu, é isso aí.